farei cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, para anunciar tua benignidade de manhã e tua fidelidade toda noite, sobre o instrumento de 10 cordas, sobre o saltério, e sobre a harpa com som solene. Pois tu, Senhor, fizeste-me feliz no meio da tua obra, triunfarei nas obras de tuas mãos. Ó Senhor, quão grandes são as tuas obras, os teus pensamentos são muito profundos. Amém. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Tu és bem-vindo aqui, Rei da Glória. Aleluia, Jesus, glória a Deus, aleluia, Jesus. Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Glória Vem a Deus, tomar aleluia, o Jesus. teu lugar de honra. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Eu sei que hoje foi um dia Aleluia, Jesus, aleluia. cansativo. Eu sei que hoje nós acordou cedo, mas aqui esta noite eu abro meu coração, Senhor, para te adorar, para ouvir a tua palavra. Glória a Deus, aleluia, Jesus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Luz do mundo, viestes à terra pra que eu pudesse ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste da terra que criaste, por amor pobre se fez. Aleluia. Glória a Deus. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Olha só, irmãos, olha só. Glória a Deus. Pega essa. Humildemente, ele veio dos céus aqui na terra. E ele veio em carne. E em carne ele estava, mas dentro dele estava o Pai. Para ele nos mostrar que ele é manso e humilde. Então, por que, irmãos, que nós vamos ser prepotentes, arrogantes? Se nós tem ele aqui dentro de nós, a única pessoa que nós devemos aprender é com ele, porque ele é manso e humilde. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para
Glória a Deus, amém. Glória a Deus, amém. A paz do Senhor, meus queridos. Louvado seja Deus. Fique de pé, amados. Vamos agradecer mais uma vez ao Senhor. Depois a dupla vai. Mas depois o Edson vai fazer aqui a parte dele, né? Ele vai buscar o pãozinho hoje com nós. E depois a dupla, depois do Edson, a dupla canta mais um louvor. Como é que você está, irmão? Está tudo certo? Com Jesus está tudo certo, né? Mas as lutas não deixam de vir. Então, esquece as lutas, esquece os problemas, dificuldades. Foca em Jesus. Uma coisa que eu estava lá em casa, o Senhor falou comigo e agora o irmão Alisson falou, né? Quer aprender, irmão? Aprende com Jesus. Não adianta querer aprender comigo. Eu posso ensinar alguma coisa, depois você vai ver, poxa, o pastor ensinou assim, mas está fazendo assado. Mas Jesus não. Ele fala, ele ensina, ele viveu o que ele ensinou. E hoje ele está lá na sua santidade plena. Ainda como homem, 100%, carne, sangue, não pecou. Então é com ele que nós temos que aprender. Porque nós somos aqueles que erramos diariamente. Feche os teus olhos. Diga algo para Jesus. O que é Jesus para você? É o teu noivo. É o teu tudo. Diga para ele que você ama. Que você espera ardentemente a vinda dele. Irmão, com toda certeza, com toda convicção. Eu preciso subir. Eu quero estar com ele. Nada nessa terra me prende, irmão. Eu não sei como é que tem pessoas que se desgastam e trabalharam a vida inteira e tem já tantas coisas. Não tem Jesus. Eles não têm o principal, irmão, a salvação. Nós não temos muito. Os irmãos aqui não têm uma casa, a maioria aqui não tem uma casa. Você tem um lar eterno, você tem a glória que te espera, uma coroa que o Senhor vai pôr na tua cabeça. Irmão, esse mundo não presta, esse mundo jaz no maligno, a terra cambaleia como um ébrio, mas nós, crentes em Cristo Jesus, temos uma viva esperança de estar com Ele na eternidade. Paizinho querido, aqui estamos, Senhor, agradecido por essa chamada, esta escolha. Se nós estamos aqui, foi porque o Senhor nos chamou. Se nós estamos aqui, é porque a Tua graça, a Tua bondade tem nos alcançado. Muito obrigado, Senhor, porque estamos aqui adorando, louvando com o nosso coração. Não estamos forçados, não estamos obrigados a nada. Estamos voluntários na Tua presença, adorando, glorificando. Oh Deus, nossa presença do Senhor é tão real. Eu não tenho outro lugar em que possa satisfazer a minha vida, ao meu espírito, senão na Tua presença. Ela é muito real em nossas vidas. Obrigado, continua conosco. Ó Cristo amado, Mestre querido, noivo. Vai, vem agora, Senhor, vem agora tocar nos corações, vem receber o louvor, vem receber a adoração, vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Se não quiser arrebatar hoje, mas toca pelo menos nossos corações de forma especial, extraordinária. Um dia o Senhor disse, alguém me tocou, aleluia, a multidão estava ali, todo mundo tocando no Senhor. Ai, alguém disse, mestre, todos estão te tocando, como dizes tu, alguém me tocou? Não, alguém me tocou de forma especial, porque eu senti que de mim saiu virtude e poder. Ei, toque nele, toque pela fé, porque aquela mulher teve coragem, irmão. Na Gassura Mandarácia, não precisa nem ter muita coragem, nós já estamos no caminho, nós já somos seguidores dele. Aquela mulher nem estava seguindo, estava com um problema sério, um problema que ela não podia nem estar no meio da multidão, mas ela tomou coragem, tocou nele. E nós que estamos aqui, seguidores de Jesus, muitas vezes nem tocamos, e quando tocamos, não tocamos de forma especial. Mas essa noite é uma oportunidade para eu e você tocar de forma espiritual, aleluia, especial, de uma forma que ele venha sentir que saiu virtude dele, e o nome de Jesus seja glorificado. Amém, queridos, amém. Vem cá, Edson.
Aleluia, glória a Deus. Louvado seja, amados, por bondade. Saúde a todos com a paz do Senhor. A palavra que está lá em Gálatas, irmãos. Gálatas 5. Aleluia, Gálatas 5. Eita glória. Gálatas 5, 22 e 23. 22, 23 até o 26. 22 ao 26. Gálatas 5, 22 ao 26. Amém, irmãos? A palavra diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificarão a carne, com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglorias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Amém? Então, irmãos, eu nessa minha jornada, pequena jornada aí, eu vejo, né, como que é o agir do Espírito Santo, né? Depois que ele habita em você, irmãos, não tem como você não. Foi dito agora, esses dias aqui, que você não precisa dizer não, né? Você não aceita as coisas mais ruins, né? E isso acontece na minha vida, né, irmãos? O que eu sinto mais, assim, uma coisa muito ruim em mim, assim, que pessoas, né, que convivem com a gente, assim, como diz aqui, né? Parece que não se agradam quando a gente está bem, né? De tudo que a gente passou, de tudo que viram quando eu cheguei nessa casa. Parece que quando a gente sobe, deles ficarem contentes com a pessoa, eles não ficam, irmãos. Não entendo isso. E acontece muito, irmãos. Hoje, agora, quando a gente está trabalhando fora ali, a gente vê, né, muitas piadinhas, muitas diz que não diz, irmãos. E isso não é... Às vezes a gente pensa que é o inimigo que quer derrubar, mas às vezes é o amigo que está do teu lado, irmãos. E não sei se é o inimigo que ajuda, faz isso com a pessoa, né? E eu sei de uma coisa, irmãos, que o Espírito Santo, ele habita em mim hoje, né? Que não tem coisa alguma que vai me derrubar, que vai me fazer eu recair, né, irmãos? Porque eu nunca, como eu sempre falo, eu nunca consegui ficar tanto tempo assim, sóbrio, né? Tanto tempo em pé, irmãos. Então, hoje eu sinto o Espírito Santo trabalhar na minha vida em todos os aspectos, né? E ele é interessante, irmãos, ele mostra todas as coisas tão visíveis na minha frente, irmãos, assim. Cada coisa está sendo colocada ao seu tempo, à sua hora, para mim, sabe? E eu vejo as pessoas estarem contentes comigo, parece que não ficam, irmãos. Mas eu sou uma pessoa que eu não levo mágoas, irmãos, hoje, né? Em outros tempos eu até podia me irritar, né? E eu vejo assim, irmãos, que a gente tem que se vangloriar, irmãos, e levar isso como um exemplo, né? Porque eu vou dizer, eu mesmo me acho um exemplo, irmãos. Por tudo que eu já fui, eu sou hoje. Entende, irmãos? E eu quero cada dia melhorar na minha vida, né? E estou cada dia, porque eu sou guiado pelo Espírito Santo. Você sabe o que é ser guiado pelo Espírito Santo? Muita gente se acha ser guiado pelo Espírito Santo, mas não é. Ele é guiado por ele mesmo, ele faz o que ele quer, né? E eu não, eu deixo ser guiado pelo Espírito Santo, irmãos. Em todas as minhas vontades, em todos os meus desejos, né? Ele me avisa se eu estou fazendo certo ou errado, irmãos. Claro, tem pessoas que acham que eu estou fazendo errado, mas eles acham a opinião deles, né? Eu acho a minha, que é a do Espírito Santo. Amém? Obrigado pela oportunidade. Amém. Vai cantar. Não, vou lá buscar o ponto. Pode. Hã? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia.
Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Fogo com teus olhos. Glória a Deus, aleluia. Me aproximei, permaneci no teu olhar e consumiu. Eu sou todo teu fogo em teus olhos. Fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. Me aproximei, permaneci no teu olhar e consumiu. Ele consome. Eu sou todo teu fogo em teus olhos. Fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. O fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Ele queimou todos os outros amores. Só tem espaço pra ele. Queimou todos os outros amores. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode me queimar, pode me queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode me queimar, pode me queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode me queimar, pode me queimar. Fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. Lá em Apocalipse ele diz assim, ó, é sobre aqueles 4 cavalos, né? O último vai ser o da morte. Mas só que é o seguinte, irmão, aquele que prevalecerá até o fim, ele vencerá. Por quê? Porque a última palavra não é da morte, a última palavra é de Jesus. E aquele que estiver em Jesus será salvo. E eles, isso, tá voltando, irmão. O fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Amém, irmãos? Queimou todos os outros amores, amor pelos vícios, amor pela bagunça, queimou tudo, irmão. Só Ele agora, amém? Só Ele cabe na nossa mente, no nosso coração, em todo o nosso ser, porque dele, para Ele, por Ele, e para Ele são todas as coisas, e para o outro, nada. Chega de sofrer, né, irmão Antônio? Chega de ser escravo, irmão. Que isso? Deus não fez nada para ser escravo. Somos prisioneiros de Cristo. É diferente.
Mas você não deve nada, como você é prisioneiro? Não, mas eu sou voluntário, sou prisioneiro voluntário. Eu sou o servo da orelha furada. Quando passa, dá uma vai um servo da orelha furada. Isso aí serve mesmo por voluntariedade, não é mais obrigado. Já passou 6 anos. 6 anos já levou no cartório, furou com a sovela aqui, ó. Acabou. Não pertence mais a ninguém, é só aquele Senhor. Assim nós somos de Jesus. Marros, vem cá. Dá uma palavra, um louvor, faça conforme o Espírito Santo. O pregador hoje, irmão, ele vai vir já veio da Venezuela, né? Já está entre nós. Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? É uma alegria que nós podemos estar aqui, né? Louvando a nosso Deus, engrandecendo o nome dele. Tem pessoas que estão no leito de um hospital. Então, tem pessoas que querem, mas não podem, porque elas tiveram a oportunidade e não aproveitaram. E nós estamos aqui por voluntariedade, porque nós amamos esse Deus e nós queremos. Amém? Glória a Deus, irmãos. Eu quero trazer uma palavra que está Mateus 16, versículo 24. O Senhor é o Senhor que conduz este culto. Então, desde o início do culto, Ele fala aquilo que Ele quer, Ele fala conosco. Antes da gente vir para o culto, Deus ele já está falando com a gente, porque essa casa é dEle e é conduzida por Ele. Não é o que eu quero falar, é o que Ele quer. Então, do louvor, as palavras do início, tudo está sendo conduzido com a vontade do nosso Senhor, que Ele quer falar conosco. E Mateus 16, 24 diz assim: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. E lá no 27, pulando no 26, lá para o 27, diz assim: pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com o que tenha feito. Irmão, é muito forte. Então a palavra de Deus diz que se a gente quer servir a Ele, a gente tem que renunciar a nós mesmos. O louvor nos falou isso. Queimou todos os outros amores. O que o Senhor quer dizer para nós nesta noite? Ele começou a falar conosco desde o início do culto. Negue-se a si mesmo, a sua carne, a sua vontade. Seja novo. Quando o Senhor fala, tome a sua cruz e siga-me. E quando a gente vai tomar a nossa cruz e seguir a Ele, nós vamos saber que nós vamos passar por tribulações, nós vamos passar por luta, mas a palavra dele diz que nós seremos mais que vencedores. Nós venceremos, porque nós não somos melhor que Jesus. Jesus, ele foi humilhado, ele foi rejeitado, e nós também seremos por causa dele, irmãos. Nós seremos por causa dele. Mas para a gente servir a Ele, seguir a Ele, a gente tem que renunciar aos nossos desejos, ao nosso antigo eu, ser novo. Porque a palavra dele também diz que Ele procura verdadeiros adoradores, verdadeiros. Então aquele que acha que ele serve a Deus, ele engana a mim e ele engana a ti, mas ele não engana a Deus. A palavra de Deus diz lá que Jesus vê o coração, o homem ele vê a aparência. Então eu posso ter uma aparência de cristã, posso ter uma aparência de serva de Deus, que sirva a Deus, que faça a vontade de Deus. Mas se eu de verdade não for isso, o Senhor ele sabe, porque ele conhece o meu interior e o meu coração. Então, irmão, não adianta para nós fingirmos ser servos sem sermos de verdade, porque no dia que ele virá e ele virá, nós vamos ficar, se a gente não for verdadeiro. Então, irmão, não vamos brincar de ser crente, porque está chegando, está próximo, está perto desse tempo. E a palavra de Deus, ela está aqui nos ensinando. Temos que ser verdadeiros adoradores. Temos que largar tudo. O
os nossos desejos, a nossa vontade. Jesus, ele falou para aquele jovem rico, que ele disse: Senhor, eu quero te seguir. E ele disse para ele: você quer me seguir? Vende o que tu tem e siga-me. E ele ficou triste, porque ele não conseguia se largar das coisas do mundo. Porque na palavra dele mesmo diz que o mundo, de que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, que adianta você conquistar bens, você conquistar tudo e perder a alma para Cristo? Então, seguir a Cristo, muitas vezes o Senhor ele vai nos pedir que a gente largue tudo. Não é fácil, irmão. Às vezes ele vai lá dizer: você pode ter uma profissão, e o Senhor vai te dizer: larga a tua profissão. Às vezes ele vai dizer: larga a tua família, a tua parentela. Sai lá de perto deles e vai fazer a minha obra, vai fazer a minha vontade. Foi isso que ele falou para os discípulos. E os discípulos, eles deixaram as suas redes. Quem tinha suas redes de pesca, abandonou a sua rede e foi seguir a ele. Então, se você quer servir a Deus de verdade, você tem que saber que servir a Deus, você vai ter que carregar a sua cruz. Não adianta servir a Deus sem carregar a cruz. Você tem que saber que vai ter uma cruz para você carregar. E você tem que ser forte. E Ele vai estar contigo. Ele vai estar ao nosso lado. E a gente precisa. Porque ou o que o homem perderá, dá em troca de sua alma. O que o homem poderá dar em troca de sua alma? Se você perder a sua alma, você vai perder a salvação em Cristo. Então, hoje, o que eu quero? Eu quero ganhar o mundo e perder a minha alma, ou eu quero perder o mundo e ganhar a minha alma na eternidade? A eternidade nós queremos, nós estamos aqui por isso, e nós sabemos que muitas tentações virão. Porque a cruz, é a cruz que a gente vai carregar. A cruz que a gente vai carregar, a gente vai entrar em lugares onde nós vamos ter que lidar com aquilo que a gente mais teme. O Senhor ele vai nos botar em situações que a gente não quer viver, a gente quer negar, a gente quer correr, mas Deus ele vai nos botar lá no meio para a gente aprender a negar a nós mesmos. Não vai ser fácil, irmão, não é fácil, mas tudo vai valer a pena. Vai valer a pena quando Ele vier nos buscar, vai valer a pena. Amém? Agradeço a oportunidade. Aleluia. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelo século dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti. Antônia, vem cá, serva de Deus, depois a luta prepara um louvor. Não? Se não quer louvar o Senhor, o Senhor não vai ficar bravo, fica tranquilo. Glória a Deus. Glória a Deus. Salve a igreja na paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Louvado seja o nosso Deus, o nosso papai querido. E é por causa dele que nós estamos aqui, né? Porque nós nem merecemos, mas ele teve a sua infinita bondade e misericórdia para nos alcançar, para nos salvar. Porque é por isso que hoje eu digo para ele aqui no Salmo 121, aleva os olhos para os montes,
De onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá, olha aí, Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Né? Teus pés vacilem, não dormirá aquele que te guarda. Ele não dorme, ele não dorme. É certo que não dormita e nem dorme. O guarda de Israel. Aí, ó. Ah, Jesus, o Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, é a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Aí nós queremos o quê? Outro Senhor, outro Deus. Não, tem que ser esse, é esse, é esse, é esse, é esse. Com luta, dificuldade, todo dia. Verdade. A gente dorme e acorda na dificuldade. Não tem para onde nós correr. Para onde tu vai fugir? Jesus disse para os discípulos, vocês não querem ir, não? Disse para o Senhor, só tu tem a palavra, na verdade. Só tu tem o caminho. Só o Senhor tem a salvação. Para onde eu vou fugir? Jonas fugiu, teve que voltar. Então, não quero fugir mais, Senhor, eu preciso de Ti cada dia, cada segundo. Nós precisamos, meu irmão. É necessário nós buscar, nós não desistir. Porque, irmão, eu penso assim, a gente já deve na luta aqui, que a gente sente calor, vai tomar banho. Sente frio, diverte uma roupa, e lá não vai ter frio, não. Verdade. É calor, perturbação. A gente passa um dia grande, a luta aperta tanto, você fica tão perturbado, você fica tão numa aflição, começa a chorar. Imagina lá, irmão, que não tem solução. Aqui nós temos Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aqui nós temos muitas outras saídas para... Corre na casa de alguém, liga para alguém, mesmo para conversar. E lá, para onde correr, é perturbação, é demônio, é luta, dificuldade, não tem. Então vamos permanecer na luta, na dificuldade com Jesus. Com Jesus, porque não é brincadeira não. Eu mesmo digo para mim, nós, não é brincadeira não. O inimigo, ele não brinca com ninguém. Com ninguém. Ele está atrás de alma, ele está atrás da... Porque nós já deixamos ele está perturbando, ele está atrás de quem deixou para voltar. Aqueles que já estão servindo ele, está servindo. Então nós temos cada dia mais se pegar no Senhor Jesus, amém? Eu agradeço minha rica oportunidade em nome do Senhor Jesus. Isso é uma rica oportunidade que o Senhor está nos dando. Eu falei que quando eu estava, meu joelho doendo, minha cabeça doendo, eu ainda falei, pô, irmão, quando eu cheguei aqui, eu disse, hoje eu não der oportunidade, eu não vou querer, não. Mas aí eu sentado ali, me lembrei do Senhor na cruz, carregando o nosso peso, nossos pecados, sofrendo, não desistiu de mim, então eu não vou desistir. Glória a Deus. Eu disse, Senhor, quando o Senhor me der a oportunidade, já fui na igreja, que eu me dá a oportunidade, meu Deus do céu, eu nunca fui, mas lá fui bem assim, porque chamar aquele irmãozinho que chegou lá atrás, senta lá atrás por último. Meu Deus, o que eu vou dizer? Eu vou falar o que Jesus faz na minha vida, né? Que o maior testemunho é esse, é eu, a minha família que não foi consumido, que o inimigo quer consumir, quer tragar todo dia a minha vida da minha família, porque nós deixamos, tirou de um lago de encharque de lodo, minha irmã. Quando eu me lembro, eu digo, não posso dizer não, porque ele nunca disse não para mim e vai dizer. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Descarregou a bateria, mas... Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou.
Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão, eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você Não chore, quem cuida de você não dorme. Ele não dorme, Felipe. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra? Lá no começo. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim. Eles duvidaram: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão, eu vou abençoar. Se alegra. Não chore, quem cuida de você não dorme. Eita glória. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Só sabe, vai saber. não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, Tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Que tudo vai passar. aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, querido? Glória a Deus. Vamos ouvir o pregador, né? Vem cá. Servo de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Fique de pé, irmãos. Vamos orar pelos ofertantes, dizimistas da casa do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Estaremos também orando pelo servo do Senhor. Pai, nesse momento queremos te agradecer por ter mantido esta porta aberta, esta obra, que não foi minha ideia, minha idealização. Primeiro surgiu no teu coração para depois vir para o meu coração. Então, tudo vem do Senhor. E quem está mantendo esta obra é o Senhor. Não tenho dúvida, porque é o Senhor quem tem tocado nos corações para que essa porta esteja aí como está há 4 anos já. Obrigado, Jesus. Abençoa todos os mantenedores desta obra. Os verdureiros, peixaria, produto de limpeza, padarias e todos que têm ajudado de forma direta e indiretamente. Prospera cada vez mais, abundantemente, para que eles saibam que as tuas mãos estão sobre eles. E que eles, sendo assim abençoados cada vez mais, eles possam reconhecer que foi através do que eles estão fazendo em prol dessa e de outras obras também. Abençoa o teu servo. Jesus, que vai ministrar nessa noite. Ajuda ele e fortalece cada vez mais. Dê, Senhor, a ele a sabedoria para pregar a tua palavra, como tens dado, ainda nessa noite, com muito mais unção e poder. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Graça e paz, Igreja de Cristo. Estava esperando o nosso irmão presbítero para pregar hoje de novo. Eu recebi na pala hoje. Eu me sentar para ouvir, mas o pastor falando, não vem para pregar, vai pregar tudo. Né? Deus, e agora? Irmãos, eu nesses dias reconheci, falei, Deus, eu estou falto em algumas coisas, sabe?
não vou justificar. Eu sei que meu trabalho é um impedimento para meditar um pouquinho na tua palavra, mas a gente tem que reconhecer onde a gente falha, para melhorar. Assim como nesse dia o pastor me levou a jogar futebol, meu Deus do céu, o coração do açaí, eu disse, Deus amado, que isso? Corri um pouquinho, fiz um gol, o seu irmão Alisson brilhou, eita, eu não tenho um atacante lá na frente que faz tudo, né? Joga a bola para ele, que ele sabe fazer. Eu não fico atrás, eu digo, não pastor, deixa-me aqui atrás que eu... Irmão, mas eu quero sair do que Deus me falou há instantes. Eu confesso que eu queria ler outra mensagem, mas o Senhor me falou disso e até hoje continua. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14 em diante. 1 Samuel, o primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, versículo 14 em diante. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, versículo 14. Prometo entregar a mensagem que o Senhor falou, não tomar muito tempo. Amém? Assim está escrito. Samuel 14, 16, 14. Assim está escrito na palavra do Senhor. Obrigado. Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste um espírito maligno o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito maligno enviado de Deus se atormenta. Manda, pois, o Senhor nosso, que teus servos que estão na tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele adeliará e te acharás melhor. Disse Saul a seu servo: buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem, e trazei. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, Melinita, que sabe tocar, e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Amém? Pode se sentar? Mas interessante de tudo isso é que o chamaram para tocar harpa, e o moço diz: ele é homem de guerra. Só que Saul não, viu? Ele só não queria que alguém tocasse para ele para aliviar a dor, porque o Espírito do Senhor maligno, enviado da parte de Deus, atormentava ele. Jesus, ele é dono de tudo e todos, principados, potestades, demônios, anjos, arcanjos, serafins, querubins se submetem diante dele. Todo está colocado nas mãos dele. Mas esse homem disse para Saul: Saul, eu conheço um menino, ele sabe tocar harpa, ele é de boa aparência, mas ele é valente e forte, forte e valente, e homem de guerra. Mas Jessé e seus irmãos nunca viram isso em Saul, Davi. Como este homem conhecia Davi? É porque a gente é visto sempre. Alguém vai ver você. Alguém vai estar de olho na tua atitude, no teu comportamento, no teu caráter. Alguém vai olhar de longe e vai reconhecer que você é filho de Deus. Alguém vai saber que você tem, que o Senhor é com você. Por isso que ele disse a Saul: Saul, o Deus é com ele. Mas por que Saul chegou a esse estado de depressão espiritual, de ausência de Deus? Não foi ele escolhido para governar o Israel? Não foi ele a quem Deus entregou o seu povo para ser governado? Mas Deus não sabia que Saul ia se perder pelas suas próprias escolhas? Eu não sabia isso, pastor. Mas mesmo assim, Deus escolheu ele por meio do profeta Samuel.
Samuel chega um dia e disse: Senhor, o povo está me rejeitando. Disse Deus: não é a ti que está me rejeitando, Samuel, é a mim que está rejeitando. Eles não querem nada comigo, não é você, mas eu vou dar para o povo o que eles querem. É o mesmo que Deus vai fazer neste século presente. Quando Ele arrebata a sua igreja, vocês querem um mundo sem Deus? Eu vou dar para vocês um mundo sem Deus, para que vocês façam o que lhe praça. Deleitem-se no pecado, na perversidade e na corrupção. Mas vai chegar um momento em que meu juízo vai alcançar vocês. Isso é o que Deus vai fazer neste século presente. Ele vai se afastar desse mundo. Mas interessante que Jesus disse para os apóstolos: Jesus não virá antes que se manifestem duas coisas. A primeira, a apostasia e o filho de perdição. Essas palavras tocantes há anos atrás, elas continuam na minha mente, porque eu li e meditei nessas palavras e entendi que a apostasia não está ligada a nada deste mundo, está ligada a que as pessoas não querem nada com Deus, não querem se submeter a Ele. Até nós cristãos, estamos aqui, ou estamos aí, ou estamos lá fora, fazendo o que for, nós temos que ter cuidado para nos submeter a Deus. Se você não se submete a Deus, tuas próprias escolhas te levarão ao lugar que teu coração deseja. Jeremias capítulo 17, versículo 5, versículo 6, você pode meditar esse capítulo, o texto, e você vai entender que o coração do homem é perverso, é enganoso, malicioso. Não há um ser humano que tenha um coração bom na terra. Por isso que quando as pessoas olham para mim e dizem: você tem coração bom, eu não sou de coração bom. E eu não sou bom, não. Fome de Jesus, que Ele me escolheu, mesmo sabendo que eu não sou bom. Mas Jesus vê algo, ou Deus vê algo que a gente nunca vai ver: o coração. Agora, Saul está governando o povo, mas ele se perde porque ele não obedece duas coisas. Uma coisa que Deus tem é que é um Deus vingativo. Ele é. Quem disse que Deus não é vingativo? Ele é. A vingança é dele. Ele sabe quando cobrar vingança, meu irmão. Por isso, se alguém se levanta contra você, você não pode se levantar com essa pessoa, porque você estaria fazendo justiça por conta própria. Mas Deus, Ele faz justiça. Ele sabe fazer justiça. Ele disse: a vingança é minha. Quando Ele quer destruir os filisteus, Ele é que entra em batalha. Está escrito: Ele quebra o arco, Ele quebra os carros, Ele que entra na guerra. Você não fará nada se Ele não pedir. Você não existe por conta própria. Ainda para prosperar nessa terra, você precisa que Deus faça. Quem é dele? Quem não é dele, Deus deixa quieto. Vai lá, meu filho. Também está escrito nos Salmos: Deus não se agrada com a morte dos ímpios. Ele quer que todos procedam ao arrependimento. Ele não faz acepção para salvar. Ele não faz acepção para salvar. Se relacionar com Deus, sim. Por que, irmãos? Moisés, face a face. Profetas em meio do povo, por meio de visão e revelação. Davi, segundo o meu coração. Jeremias, eu te formei, eu te criei, eu te chamei e te di um chamado, um legado, você vai fazer. E a intimidade é diferente. Jesus tinha 12, só um deles atingiu aqui no peito dele. E esse que atingiu o peito foi livrado da morte. Ele morreu de morte natural. Chegou a velhice. Pensa um João sendo pastoreado por um discípulo de Paulo como Timóteo na igreja de Éfeso. Ele estava aí, ele morreu de velhice. A morte não tocou nele. Bela história como foi com Tomé, com Pedro, com Tiago, com cada um deles. Como eles acabaram. Ele foi o único
que conseguiu chegar até o fim com Jesus. E Jesus guardou ele, porque tinha um propósito. Então, a obediência me guarda. Pode repetir? A obediência me guarda. Se eu desobedeço, um espírito imundo vem e toma conta de mim. Por quê? Porque todo o que não é luz é treva. E é por decisão própria. Deus fala para o próprio Samuel, unge. E Samuel dá uma direção para ele. Você será rei de Israel, mas você não fará nada sem Deus pedir para você. Deus fala para ele, dá uma vitória impressionante. Samuel disse para Saul, Saul, espera até eu chegar para nos sacrificar. Mas ele não esperou. Primeiro erro de Saul. Não esperou o tempo para apresentar um sacrifício agradável para Deus. Ele se achou no direito de oferecer sacrifícios só porque Deus derramou óleo sobre a sua cabeça, mas ele não entendeu o princípio da humildade e da espera. Tem muito Saul com aparência, mas pouco Davi. Tem muito Saul com aparência de rei, mas pouco Davi. Saul era pastor de quê, pastor? De jumentos. Davi era pastor de quê? Ovelhas. Então tudo o que aprendeu Saul foi com jumentos. Todo o que aprendeu Davi foi com ovelhas. Só que tem uma diferença. Você trocaria Davi para pastorear jumentos e você trocaria Saul para pastorear ovelhas? Não faria diferença nenhuma. Davi sabia como pastorear uma ovelha. E tenho certeza de que Deus daria sabedoria para pastorear jumentos. Mas Saul não. O coração de Saul não estava na presença, não estava no amor ao Senhor. O coração de Saul estava na sua posição. Ele temia mais a voz do povo. Meus irmãos, grande erro de todo ser humano querer agradar aos homens. Não agrade aos homens, porque os homens te podem aplaudir, podem te elevar em lugares de estatura e de posição, mas eles não vão te dar entrada no reino de Deus. É Deus que te dá a entrada. Nem minha mãe, nem meus irmãos, nem meus parentes, nenhum deles me dará a entrada no reino do céu. É Deus que dará essa entrada para mim. Para isso eu preciso me negar a mim mesmo. Me negar o vício. Me negar a prostituição. Me negar o adultério. Tem pessoas que vão assistir essa live e elas precisam ouvir isso. Me negar a vanagloria, a meu ego, meu orgulho, as minhas mentiras. Um coração corrompido e perverso, ele precisa de desligar deste mundo e se entregar completamente para Deus. Mas tudo isso tem uma palavra chamada obediência. Não adianta para você orar, ler, estudar, jejuar, louvar, mas se você não obedece a Deus. Não beleza, como sube o louvor, mas Deus não aprova você. Mientras Deus vai aprovar lá o pequenino que está lá sentado. Porque a diferença é que Saul foi colocado em meio de jumentos, e mesmo assim ele não soube como vigiar. Os jumentos fugiram, mas Deus tinha um propósito. Agora, ele não espera a Samuel chegar no tempo certo para apresentar sacrifício, ele faz no que ele agrada. Acontece que Deus tinha um negócio para resolver com um povo chamado Amalequitas. E ele tinha um rei. Aquele povo, esse povo, Deus cobrou algo para eles. Por quê? Porque quando os filhos de Israel saíram do Egito, eles não tiveram misericórdia. Não quiseram ajudar os israelitas. Não quiseram servir para eles. Mas Deus vai cobrar vingança. Porque Amaleque é um povo que não tem honra.
Ele ataca os cansados. Ele agrada atacar aquele que fica para trás. Aquele que vai devagar nas coisas. O demônio de Amaleque até hoje continua atacando os cristãos e a os que estão começando na obra. Porque eles começam a ficar para trás, porque eles não aprenderam que a obediência me guarda. O que eu acabo de falar, a obediência me guarda de tudo. Não, eu estou atrasado, irmão, ainda não se cumpriu o que Deus falou. Para Deus, 1000 anos é um dia. O tempo de Deus não é meu tempo. Ele disse, eu vou voltar. Passado 2000 anos e 24 anos mais, e ele ainda não voltou. Por quê? Porque ele tem um limite de misericórdia. Mas pode passar 1000 anos mais para nós. E você pode cumprir o que ele falou. Mas se Deus não quiser, você vai morrer e vai para a glória. Abraão foi chamado para ser pai de multidões. Mas ele viu as multidões? Não. Ele só teve um filho. Mas ele foi chamado com promessa. Mas ele não viveu a promessa. Mas ele teve um chamado. Mas ele está onde agora? No reino. Não maior glória que isso. Então Saul, Deus envia Samuel e disse, vai mata Amaleque. Vai matar criança, mata todo o que esteja naquele povo. Eu não quero nada mais. Eu vou comprar vingança. Eu estou falando para você, não se levantar, irmãos. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus fazer. Não faça nada pela sua própria mão. Deixe Deus fazer. Se você obedecer a Deus, sua vida muda. Se você não obedecer a Ele, a cova está aberta e vai te esperar lá. Então Saul vai e mata todos, mas ele comete um erro. Ele pegou o melhor daquele povo para apresentar para Deus. Então Deus já sabia que ele vai fazer isso, mas se você entende, Deus lhe dá tempo a Saul, para ver se Saul mostrava algum arrependimento verdadeiro e genuíno, para ver se Saul entendia que estar na presença de Deus é melhor que estar fora. A Arca da Aliança nunca estive presente diante deles. A Arca da Aliança não representa a presença. Saul não tinha um conselheiro, não tinha Samuel perto. Ele não poderia aprender de Samuel, mesmo sendo rei, mesmo tendo posição. Ele poderia aprender. Ele tinha pessoas para ser aconselhado, mas ele não queria ouvir os conselhos, porque os conselhos muitas vezes vão te levar a fazer a vontade de Deus. Quem é sábio verdadeiro tem conselhos que vão te levar para a perdição. Tem conselhos que te endereçam no caminho. Tem conselhos que te levam para a graça. Tem conselhos que te ajudam a cumprir o propósito. Mas ele não quis ouvir ninguém. Ele estava com medo do povo. Que o povo vai falar de mim, que eu sou aquele que Deus ungiu. Ele tinha mais medo do povo. Ele nunca consultou a Deus, nunca buscou a Deus, nunca teve um relacionamento com Deus, nunca se preocupou, porque ele não tinha coração de pastor, de ovelhas. Ele não amava as ovelhas. Ele amava a sua própria vontade. E sua própria vontade estava no que ele poderia fazer. Mas ele não entendeu que ele escolheu da maneira errada. Tinha que obedecer a Deus. Ele não meditava ali na Torá. A própria Torá diz que aquele que guarda os mandamentos e ouve, e dá ouvidos à voz do Espírito, ele vai ser abençoado. Mas não, este homem não quis obedecer. Então ele deixa vivo o Amaleque. Irmãos, não deixe nada de seu passado de atingir. Se você deixa vivo por um momento o seu passado, ele vai te matar e vai te levar longe da presença de Deus. Como, irmãos? Se em Cristo todas as coisas foram feitas novas, foram feitas todas as coisas novas para aqueles que obedecem. Para aqueles que não obedecem, está escrito que ele fugirá por 7 caminhos, em 7 caminhos o inimigo deles o alcançará. Por quê? Porque eles não obedeceram.
de 100. Está fora, irmão? Isso é antigo? Não, isso não mudou. Isso continua até hoje. Quem fala por experiência é eu. Eu fiquei cercado em 7 caminhos, procurando fugir. E no lugar onde eu supostamente era honrado, acabei desonrando. Acabei fazendo errado. E os caminhos se fecharam, as dívidas chegaram, as contas começaram a acontecer. Todos meus caminhos foram cercados. Eu vivi essa palavra. Então eu falo para você, obedeça a Deus, se entregue a Ele, porque senão a sua vida não vai mudar. E não vai chegar no lugar nenhum. Falando do que eu vivi, experimentei na minha própria carne. Irmãos, Deus te cerca com 7 caminhos. Eu entrava para o lugar da casa, não conseguia, havia alguém que eu devia. Não conseguia passar por esse lugar, porque se eu passava por esse lugar, o fulano me estava esperando para me cobrar. Tentava fugir por lugar esquerdo, aparecia outra pessoa que eu devia também. E quando eu tentava fugir, não conseguia, porque o fulano me estava esperando. Quando eu tentava entrar por aqui, entrava por aqui, era a mesma situação. Porque quem não obedece, não chega a lugar nenhum. E quem é chamado, ou se entrega ou se entrega. Então Deus envia Samuel e Samuel repreende a Saul. Se agrada mais o Senhor dos sacrifícios ou da obediência? Da obediência. O Espírito do Senhor estava em Saul? Sim ou não? Mesmo em meio à desobediência? Sim, estava. Ele desobedeceu uma primeira vez. E Deus estava aí, dando oportunidade para ele. Em meio a tudo isso, ele não buscou. Ele importou mais um povo que se agradar com Deus, é que buscar o Senhor e agradar a Deus. Sabe qual é a diferença entre Acabe e Saul? Que uma vez Acabe entendeu que ele precisava buscar a direção. E ele sabia que aquele homem tinha deuses. Mas a diferença é que quando eu leio o texto, Acabe buscou uma vez conselho. Uma vez só. E ele recebeu uma vitória. Uma vitória. Ele ganhou uma luta. Como você entende isso? Que Acabe, aquele que tinha Jezabel, procurou conselho uma vez e Deus mostrou que se ele servia a ele, vai dar certo. Mas ele não foi. Ele também foi desobediente. Mas essa não foi a única exceção que você vai encontrar entre Acabe e Saul. Mas o que acontece aqui não é diferente. Ele não se preocupou pela presença, não se preocupou por ele ter essa intimidade com Deus, para saber o que Deus pensava dele. Irmãos, melhor para você estar no segredo e perguntar para Deus: Deus, o Senhor me aprova? O Senhor se agrada de mim? O Senhor se agrada do meu serviço? Que eu preciso melhorar? Deus vai te responder. Ele vai te responder. Deus não vai deixar você ser enganado. Ele vai responder você para saber se você está certo ou não. E Ele vai te falar para você melhorar. Cabe a você se você melhora. Se você muda seu comportamento. Se você muda a sua atitude. Porque Deus vai dando tempo. A misericórdia tem um limite. E Saul não aproveitou das regalias que Deus dava para ele. Por quê? Porque assim, irmãos, porque Deus já estava preparando algo novo. Irmãos, se você obedece, você sempre vai viver coisas novas no Senhor. Sempre vai viver algo extraordinário, sobrenatural. Se você desobedece, você jamais alcançará esses privilégios. Porque a obra de Deus não se limita em mim. Ela começa por mim e ela se multiplica quando eu entrego para os demais aquilo que Ele entregou para mim. Então, Saul é rejeitado. E o Espírito do Senhor se afastou de ele, porque ele não cumpriu a principal coisa. Ele não amava Deus. Ele amava eu mesmo. Quem se ama a si mesmo jamais entrará no reino de Deus. Por isso que Cristo diz: você quer me servir verdadeiramente? Você quer ser meu discípulo?
Sim, Jesus, eu quero ser teu discípulo. Eu quero te mostrar. O Filho do Homem não tem onde deitar a cabeça. Eu quero te mostrar. Deixa os teus parentes, deixa teus pais, deixa os mortos enterrar os seus mortos, você lhe siga. Aquele que não se nega a si mesmo. Aquele que botar a mão no arado e olha para trás, não é digno de ser chamado um meu discípulo. E o grande perigo de botar a mão no arado é que quem tem a mão no arado, ele está trabalhando. E quando olha para trás, ele pode trazer uma distração para a sua vida e ele pode virar o caminho. E aí onde o joio entra na tua vida. Porque você foi negligente, eu fui negligente, porque botei a mão no arado e quando eu tinha que deixar de olhar para trás e olhar para frente e desviar a mirada para olhar para meus desejos, para minhas vontades, para meus pecados, eu virei o caminho contrário. E por causa de um, entrou o pecado no mundo. Por causa de um, entrou a salvação no mundo. E hoje, se você sair da presença de Deus por causa de você, outro se perde. É simples. Quando o pastor Senna foi chamado, ele não sabia as pessoas que chegariam perto dele. Ele não sabia que Alisson ia chegar. Ele não sabia que David ia chegar. Ele não sabia que o irmão Edson ia chegar. Ele não sabia que nenhum de nós que estamos aqui vai chegar e vamos conhecer ele e vamos ser instruídos por ele. Porque eu posso ser o presbítero, mas eu vivo falando que ninguém anda por aí sem pastor. Eu não sabia disso. Mas se o pastor Senna não se posiciona no que Deus quer, e almas se estragam e se perdem, de quem Deus vai cobrar? Porque foi a ele que Deus chamou para botar a mão no arado e não olhar para trás. Por causa das vidas que estão na frente. E se você é aquele que Deus chamou para botar a mão no arado, para que a tua parentela, teus vizinhos, o trabalho onde você esteja, essas pessoas sejam alcançadas, e você negligenciar isso, irmão, não tem como você entrar no reino. Como Deus vai deixar você entrar se você for negligente com o que Ele te entregou? Não, Ele me ama, Ele te ama, mas Ele ama as almas. É o reino dele que é a prioridade. Nós somos chamados para isso. Nós vamos a sofrer, vamos a padecer perseguição, calúnia, traição. Mas o mais importante é que a gente vai chegar lá em cima com Ele. Mas o Espírito se afasta de Saul, porque onde há desobediência, o Espírito do Senhor não habita. Deus habita no coração humilde como é de Davi. Davi em um dia quebrou todos os mandamentos, mas o mais interessante é quando Deus envia Natã para confrontar o pecado oculto de Davi. Davi dobra seus joelhos e diz: Deus, tira de mim tudo, pode me deixar sem nada, mas a tua presença é a minha prioridade. Se teus pecados ocultos não deixam você ser livre, você precisa confessar para aquele que pode te libertar. Você pode chegar diante do altar e rasgar seu coração e falar para ele: Ei, eu estou aqui, me perdoa, eu não quero perder a tua presença. Estou te falando porque na minha própria carne experimentei dias e noites amargas, quando eu não obedecia ao Senhor. A depressão tomava conta da minha alma, do meu espírito. Mas quando você posiciona na obediência, a obediência vai doer, a obediência vai rasgar teu coração, a obediência vai matar teu ego, a obediência vai fazer você entrar em lugares altos. A obediência. Se você não obedece, você não entrará no reino, porque no reino entra a obediência. Que Deus não tem nada com desobediência. Me prova, Lucifer. Onde vai ser jogado ele? Lago de fogo. Seus demônios, seus arcanjos que caíram com ele, todos eles em um destino esperando por eles. O lago de fogo. Mas eles não querem ir sozinhos para lá, porque eles se levam na multidão, porque lá eles vão sofrer. Se coloca de pé. Irmãos, esse lugar
Deus ha mudado, ha transformado, transformado uma nova direção em muitas coisas. Porque já não é o mesmo lugar de quando nós entramos aqui. Se você ver os movimentos do reino, você não sabe pelo que Deus está preparando para esse lugar. Para cada um de nós. Somos 5, somos 6, 7, não importa. Importa que nós somos ovelhas, nós jumento. Nós somos ovelhas. E o pastor dessa casa se chama Jesus. Ele colocou um líder. Porque o povo sem liderança se perde. O povo, nesses dias eu compartilhei, 100% da população mundial, 97% foi chamado para ser governado, o 3% foi chamado para governar. Mas você decide com quem você governa, se com Deus obedecendo ou sem Deus. Porque quem obedece sem Deus, irmãos, pode estar lotado no lugar, pode estar crescendo, prosperando, entrando dinheiro na conta, ele pode achar que Deus está prosperando, mas um dia ele vai cair em seu próprio buraco e daí ninguém vai tirar ele. Mas quem obedece, Deus vai levantando, Deus vai capacitando, Deus vai colocando, Deus vai enviando os recursos. Porque se ele vir no pouco, no muito, vou te poner. Ele vai te colocar em lugares altos se você decide, se você obedece. Irmãos, obedeça ao Senhor, para que o Espírito dele não se afaste. E se o Espírito do Senhor se afasta da tua vida, você não vai a lugar nenhum. Por isso que Jesus disse para os apóstolos quando ele ressuscita, e com isso eu concluo: ficai em Jerusalém até que seja revestido de poder e podais vencer. Irmãos, quando Jesus disse para ele, ficai, para que seja revestido, porque ele precisava do Espírito Santo. Você acha que quando Jesus entrou, foi batizado pelo profeta João e ele entrou no deserto, foi para quê? Quem estava esperando ele lá? O diabo. Que o diabo lhe mostrou? O pináculo do templo, ele mostrou reinos, glória. Tem muitos aí subindo no pináculo, no mais alto, no topo, e Deus não está aí não. Por quê? Porque o Espírito se afastou deles há tempos. Mas se você está aqui e você sente a presença dele, cuide dele ou na sua própria vida. Porque o Espírito Santo, que as pessoas não lhe dão prioridade a ele, ele vai te levar para o céu. Ele vai fazer você ouvir a voz do Pai quando ele clame. Sobe aqui, meu filho amado. Estou te esperando. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse momento. Aleluia. Felipe, tu quer fazer uma aliança com o Senhor? Quer fazer aliança com Deus? Vem aqui. Você precisa tomar essa decisão porque é verdadeiro, genuíno. É para sempre, não é para hoje, não é para amanhã, é para sempre. Até que seus dias na terra se acabem. É até que um dia o Senhor decida te chamar. Mas cumpra seu propósito. Pai, em nome do Senhor Jesus, que está na vida do teu filho Felipe, nós queremos orar pela vida do teu filho. Nós queremos interceder pela vida dele. Ele está aqui, glória, reconhecemos os seus pecados, os delitos, glória. Pai, tu transforma o seu coração arrependido. Eu te peço pela vida deste jovem, para que o Senhor trabalhe no íntimo dele, na sua alma, no seu coração, na sua mente. Ele te pertence, Pai. Cubra ele com o teu sangue, com o teu Espírito, Pai.
paciente, vai limpar a casa, vai limpar essa casa, limpa essa casa, limpa essa casa, limpa essa casa, limpa essa casa. Limpa desde a cabeça, as plantas dos pés, Pai. E que o Espírito saia desse lugar, Pai. Renovado pelo Teu Espírito. Convicto, Pai, de que vai vir novos tempos na vida. Nós acreditamos, Pai, que Deus está levantando um ceifeiro para a Tua obra. Um ceifeiro para a Tua casa, Pai. Um ceifeiro para ser transformado, Pai, na Tua obra. Dá espírito de mais seguro, dá espírito de liberdade, Pai. Espírito de sabedoria sobre a vida deste homem, Pai, para que ele possa viver, Pai, na Tua presença. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, te agradeço, te louvo, te salvo. Aleluia. Amém, meus irmãos? Eu agradeço a minha oportunidade. Até aqui o Senhor me ajudou. E, irmãos, fiquem firmes. Graças a Deus. Queridos, palavra do céu, né? Não temos dúvida que Deus ainda fala no meio do seu povo. O que me chamou a atenção é uma coisa muito, muito importante que nós líderes, né? Nós que estamos na frente do trabalho, nós somos um amigo do noivo. Fisicamente, nós somos um amigo do noivo. E o noivo confiou a noiva nas nossas mãos. O noivo, o homem quando era desposado de uma mulher na época, eles tinham que pagar um terreno, dar alguma coisa, pagar um valor lá para o pai da noiva para ter essa aliança. Então ele era desposado, ou seja, ficava noivo dela. E ele não via mais a noiva até o casamento, ele ia embora para outra cidade, outro país. Na época era comum isso. Mas como que ele tinha contato com a noiva? O amigo do noivo. O empregado do noivo vai lá, leva essa carta para a noiva. Espera que eu estou com saudade, né? Fala para ela que me esperar que eu vou voltar e tal. E aquela coisa toda, o amigo do noivo ia lá, dava esse presente para ela e tal. O amigo do noivo ia lá, entregava, fazia aquela cortesia tudo para o noivo, né? E ele poderia se apaixonar pela noiva, e a noiva poderia se apaixonar por ele, porque era homem e mulher, não teria problema nenhum. Só que o amigo do noivo, ele tinha um respeito, ele tinha que ir lá fazer o que o noivo mandou fazer e não se apaixonar pela noiva. Porque se ele se apaixonasse pela noiva, ele estava pego. Olha o perigo, irmão, de pastores aí, né? Não vou longe, irmão, pastores aqui que eles pegavam a igreja assim, traziam para eles. Um dia eles saem. Aqui era 5 anos, pastor, igreja menor é 2, 3 anos. O pastor sai. Então ele levava um grupo com ele. Já viram isso na igreja por aí? Eles levavam um grupo com eles. A noiva apaixonava pelo amigo do noivo. E esses pastores vão ter um problema lá na frente. Se não se arrepender, eles vão ter um problema muito sério. Nós, irmão, nós temos que ter amor pela noiva, zelar pela noiva, mas não deixar a noiva se apaixonar por nós, para que tiramos o noivo de cena. O noivo, ele tem que ser, continua sendo noivo. E nós que estamos na frente, eu estou falando isso, você pode ser líder lá na frente. Tem um grupo de pessoas de discipulado, você pode ser líder. Você não pode tomar eles para você, você tem que deixar eles com o noivo ainda. Olha, eu sou só o mensageiro do noivo. O noivo mandou dizer que te ama, ele está voltando, é isso que nosso papel aqui é isso. Falar que o noivo está voltando e dizer que ele ama você. Não quer dizer você não quer dizer nada para o noivo. Eu peguei isso há anos, irmão. Diga alguma coisa para o noivo, diga que você o ama. Vocês percebem que eu falo sempre isso? Porque nós temos que amar o noivo e esperá-lo ardentemente, porque ele está voltando, está às portas. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja. O povo de Deus diz: amém. E a casa missionária é uma bênção, porque os irmãos são uma bênção. E os visitantes também.